Olá, começa agora o programa Insight, gerando novas ideias. Uma parceria da Rede São Paulo Saudável e do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e o intuito do nosso programa é trazer para você, trabalhador, o resultado de pesquisas realizadas na nossa rede de serviços ou outras pesquisas relevantes, sendo também para o pesquisador uma oportunidade de dar a devolutiva dessa pesquisa para a Secretaria Municipal de Saúde. Participe, mande suas perguntas para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou através das nossas redes sociais. Esse mês, o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, completa 25 anos e nós estamos trazendo, mais uma vez, temas relacionados à saúde da criança e do adolescente. A nossa convidada de hoje é a Luciane Simões Duarte. Como vai, Luciana? Oi, tudo bem, Luiz? Luciane é enfermeira, é doutoranda da Escola de Enfermagem da USP e vai apresentar para a gente a sua pesquisa de mestrado, cujo o título foi Percepção Materna do Estado Nutricional do Filho, estudo transversal em unidades básicas de saúde. Luciane, por que motivo foi necessário estudar esse assunto? As mães não têm uma percepção real a respeito do peso, do tamanho das suas crianças? Então, acontece que a prática alimentar, ou seja, a forma como a mãe vai alimentar o seu filho, é muito influenciada pela percepção. Então, se ela não reconhece o estado nutricional do filho, ela pode realizar uma prática alimentar inadequada. Então, por exemplo, se ela acha que o filho está com baixo peso, ela pode querer oferecer certos alimentos para que a criança ganhe peso. Ou se ela acha que a criança está com um peso adequado, mas ela deseja que o filho pese um pouco mais, né, que tenha mais peso, então ela vai fazer uma alimentação para oferecer, ela vai oferecer mais alimentos para que a criança ganhe peso. Então, a percepção que a mãe tem a respeito do estado nutricional influencia a prática alimentar. Por isso que é importante a gente reconhecer qual a percepção que a mãe tem do filho. E é fato, então, que as mães, às vezes, se confundem mesmo. Elas acham que o bebê está magrinho e, na verdade, ele está normal. Ou ele está normal e ela acha que está gordinho. Sim, é fato. Está gordinho e ela acha que está normal. Então, é fato, sim. Vários estudos internacionais apontam essa dificuldade. Até uma revisão de literatura apontou que cerca de mais de 60% das mães dos pais, na verdade, tinham dificuldade em reconhecer o estado nutricional do filho, principalmente quando a criança estava com sobrepeso ou obesidade. Então, os pais têm essa dificuldade. E no nosso meio, né, hoje em dia, quer dizer, né, no nosso tempo, a obesidade infantil acaba sendo um problema grave. Sim, é um problema, assim. A gente, o nosso último inquérito nacional, né, que avaliou o estado de nutrição das crianças, que foi a PNDS, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, de 2006, apontou que a prevalência de sobrepeso e obesidade para os menores de 5 anos era de 5%. A gente está bem parecido com as médias, com as prevalências internacionais do resto do mundo, mas a gente percebe essa transição nutricional, esse aumento do sobrepeso e da obesidade na população. E que consequências essa obesidade na infância vai ter a um longo prazo? Então, assim, o que a gente percebe? Esse aumento de peso na infância, esse sobrepeso, essa obesidade ou um risco de sobrepeso, a criança ela tem um risco maior para desenvolver uma obesidade futuramente. Então, acho que essa é a primeira consequência, é um risco para desenvolver uma obesidade futura. E outras consequências, aquelas doenças chamadas doenças crônicas, né, doenças não transmissíveis crônicas, que até então eram vistas somente na população adulta, como hipertensão, diabetes, alteração de colesterol, agora a gente também tem percebido nas crianças também, em adolescentes, em várias faixas etárias que até então não eram acometidas, né? Fora essas alterações físicas, alterações emocionais, então bullying, perseguição social, pelo fato da criança já estar com sobrepeso, obesidade, um pouco de discriminação, então essas alterações, acho que essas são as consequências físicas e emocionais. Muito bem. E eu achei engraçado isso, né? A gente pensa que isso não é uma coisa estudada pela ciência, das mães não terem essa percepção do peso dos filhos. Isso é coisa do Brasil ou é geral, do mundo inteiro?
Então, a gente percebe que é uma coisa geral, porque vários outros estudos realizados em outros países, em vários países de culturas bastante diferentes da nossa, também apontaram essa dificuldade dos pais perceberem o excesso de peso. Algumas justificativas são levantadas, então é aquela velha história do que é comum virou normal. Então, como a prevalência, o excesso de peso, risco, sobrepeso, obesidade, tem aumentado na população, tem virado comum, acaba virando normal. Então, a mãe ela não consegue reconhecer, não consegue detectar esse excesso de peso, porque virou normal, né? É uma das justificativas. E também porque os pais, eles idealizam o corpo do filho como sendo normal, eles não conseguem enxergar, perceber que o filho está com esse excesso de peso. Essa pesquisa foi realizada, a tua pesquisa de mestrado, ela foi realizada com que categorias de mães? Então, as Luciana? mães eram mães que tinham filhos até 3 anos de idade, certo? E esses filhos, eles precisavam estar cadastrados nas unidades básicas de saúde. Então, se as mães tivessem filhos até 3 anos de idade e cadastrados nas unidades básicas de saúde do município, a gente avaliou todas essas mães. Fala pra gente o município que foi realizada a pesquisa. Foi o município de Itupeva, um município que fica a cerca de 70 quilômetros aqui do estado de São Paulo, tem mais ou menos 45 mil habitantes. Então, nós avaliamos todas as crianças menores de 3 anos de idade cadastradas nas unidades básicas do município. Foi uma amostra, um cálculo amostral representativo dessas crianças, dessa população. Essas crianças que frequentavam as unidades básicas de saúde, elas podem ser consideradas de algum status social específico? Então, a unidade básica de saúde, elas atendem todos os grupos sociais, né? Então, a gente verificou renda familiar e outras variáveis também, mas não tem um grupo social específico, é de todos os grupos sociais. Bastava estar cadastrada na unidade básica de saúde. Eu acho que é mais comum no interior a população se apropriar da das unidades básicas de saúde, mais que aqui na capital. Isso foi o que a gente percebeu também. Certo. E como é que se faz na pesquisa essa avaliação da percepção da mãe sobre o peso da criança? Então, a percepção ela foi avaliada de 2 formas. Nós utilizamos uma escala que é chamada escala de descritores verbais. Então, são palavras, expressões, né? Então, a gente perguntava, eram cinco palavras. Tinha muito magro, magro, peso adequado, gordo, muito gordo. Então, a gente perguntava para a mãe qual dessas expressões, qual dessas palavras representava o estado nutricional do seu filho. Somente isso. Isso foi para as crianças de 0 a 3 anos, para todas as crianças. Após essa pergunta, nós fazíamos uma outra pergunta. E nessa nós utilizamos a escala de silhuetas, que é essa escala aqui. Então, são várias figurinhas, né, desenhos de corpos, são 7 figuras. E você vê que a primeira é uma criança mais magrinha e a 7ª é uma criança um pouco mais gordinha. E a gente perguntava para a mãe qual dessas imagens, qual dessas figuras representava o estado nutricional do filho. Mas essa escala a gente só aplicou para as crianças de 1 a 3 anos de idade, porque ela foi validada para essa faixa etária, né? Ok. Então, aí saíram as crianças de 0 a 1. E de 0 a 1, isso. De 0 a 1 a gente, no total, foi a de descritores. Essa aqui foi de 1 a 3. Certo. E para avaliar o estado nutricional, a gente utilizou o índice antropométrico IMC para a idade. Então, a gente verificou o peso, a altura da criança e depois calculamos o índice antropométrico IMC para saber se estava de acordo com a idade da criança. Luciana, eu ainda não entendi direito. Como é que você fez essa correspondência dessas 3 coisas? Então, tem um questionário, né, que você pediu para a mãe classificar a criança, se ela era muito magra, pouco magra, etc. Você mostrou essa escala e você também pesou e mediu essa criança. Isso, então, a gente inicialmente verificava a percepção materna pela escala de descritores verbais ou pela escala de silhuetas, dependia da faixa etária, e depois verificamos o estado nutricional. Feito isso, a gente faz uma correspondência, uma comparação. Então, a gente comparou a percepção da mãe com o estado nutricional, para saber se de fato ela conseguiu reconhecer ou não. Então, ela poderia ter reconhecido, ok, ela acertou, ela conseguiu fazer a correspondência adequada, ou ela pode não reconhecer. Esse não reconhecer a gente classificou de 2 formas. A mãe poderia não reconhecer e subestimar, então ela achava que a criança estava pesando menos do que de fato estava,
ou ela não reconhecia e superestimava, achava que a criança estava pesando até mais. Então, por exemplo, vamos dizer, a criança tem peso adequado, mas a mãe achava que a criança estava na imagem 1. Então, ela não reconheceu e acabou subestimando, porque a figura 1 representava o magrinho. Ou, por exemplo, a criança ela estava com sobrepeso, obesidade, e a mãe achava que a criança estava com peso adequado, né, que era a figura 4. Então, ela também subestimou. Ou superestimava, quando a criança estava com peso adequado e a mãe achava que a criança estava com sobrepeso ou obesidade. Então, ela acabou aumentando o peso da criança. Mas isso vai ser assunto para o nosso a segunda parte do programa Insight. O programa Insight, que estamos apresentando a primeira parte, que hoje recebeu a Luciane Simões Duarte, enfermeira e doutoranda da Escola de Enfermagem da USP, que veio apresentar para a gente os resultados da sua pesquisa de dissertação de mestrado, cujo título foi Percepção Materna do Estado Nutricional do Filho, estudo transversal em unidades básicas de saúde, que foi realizado lá em Itupeva, São Paulo. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, mande para o nosso e-mail, canalprofeitura.sp.gov.br ou mande para nossas redes sociais. Então, até a próxima, né, até Luciane? A próxima, Gracinha. Vamos voltar no próximo programa Insight, vendo os resultados dessa pesquisa. Até lá!